Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni. Vou fazer uma questão de propriedades coligativas da UFSC. Diz mais ou menos o seguinte, ó, para preparar uma saborosa refeição com carne e salada, nada com uma salada de maionese com batatas cozidas. O cozimento é usualmente realizado acrescentando-se batatas picadas a uma panela que contém uma solução de água e sal de cozinha em ebulição. Essa é a parte importante, tá? O sal de cozinha em ebulição que nós vamos analisar. Todavia, ao acrescentar sal à água, altera-se sua curva de aquecimento. A figura abaixo, que eu coloquei aqui no lado, né? Ilustra a variação da pressão de vapor em função da temperatura em 100 escalas, para a água pura e para a solução de sal de cozinha, cloreto de sódio em água. Bom, vamos lá, você já ouviu falar em propriedades coligativas? É o nome dessa matéria, né? E essas propriedades coligativas, eu vou até sublinhar onde é que está escrito isso, ó. Essas propriedades coligativas, na verdade, são 4 propriedades coligativas, né? Existe a tonometria, que vai ser a variação da pressão de vapor, ebuliometria, ponto de ebulição, criometria ou crioscopia, né? Ponto de congelamento, e osmometria, osmoscopia, pressão osmótica. Então, a nossa concentração, quando eu coloco, por exemplo, sal na água, podia ser açúcar na água também, qualquer soluto não volátil na água, né? Essa quantidade vai aumentar a concentração da solução e a pressão de vapor diminui, o ponto de ebulição aumenta, o ponto de congelamento diminui e a pressão osmótica aumenta. Bom, então vamos analisar o gráfico aqui, né? Porque se tu nunca viu esse gráfico na sua vida, essa aqui é a pressão de vapor, né? Então, a pressão de vapor do A e pressão de vapor do B. O que que a gente tem aqui? A gente tem água pura. Por quê? Porque no B, repara que a pressão de vapor diminuiu. Então, eu posso dizer que o A é água pura e o B vai ser água com sal, vai ser a solução a qual o texto se refere, que estão as batatas. Então, curva A vai ser água, curva B, solução. Dá para ver que a pressão de vapor aqui, né? A variação da pressão de vapor aqui diminui. Então, só confere, né? A diminuição da pressão de vapor. Repara que o ponto de ebulição aumenta. A gente pode tirar essa curva também, né? Porque aqui dentro é líquido e aqui fora é gasoso. Então, quando o A passa aqui ó, do líquido para o gasoso, né? Ele entra em ebulição, se for água a 100 graus Celsius, né? A 1 atm, vai ocorrer aqui 100 graus Celsius, então ponto de ebulição da água pura, né? Agora, se eu continuar aqui a 1 atm, digamos que o C ali seja 1 atm, né? Eu chego no ponto de ebulição da água com sal, que vai ser, sei lá, vamos chutar um valor aqui, 105 graus Celsius, beleza? Bom, então vamos dar uma analisada no que a gente tem aqui de proposições, sim? Então, 0,1. A curva correspondente à solução de sal de cozinha em água é representada pela letra A. Não, né? A letra A aqui, a curva da letra A é água pura e não sal de cozinha. Tinha que ser a letra B. Ao passo que o comportamento da água pura é representado pela curva B. É o contrário, né? Então, vamos riscar essa aqui também. E é simplesmente o contrário, porque essa curva eu sei que ela diminuiu, e se diminui a pressão de vapor é porque eu botei sal na água, né? Então a B é a solução água com sal. 0,2. A temperatura de ebulição da água utilizada para cozinhar as batatas, a solução de sal de cozinha. Então ele está falando da temperatura de ebulição, né? Vou riscar aqui, ó, do sal de cozinha. Será maior? Sim, será maior que a temperatura de ebulição da água pura. Pô, essa aqui perfeita, beleza? Pô, a gente fez aqui, né? A temperatura de ebulição do sal de cozinha vai ser um 105, né? Quando a pressão de vapor dele atingir 1 atm, enquanto o ponto de ebulição da água pura aqui, se for um atm, 100 graus Celsius. Então, perfeito. 0,4. O abaixamento da pressão de vapor, ou repare que realmente é abaixamento da pressão de vapor, a redução do ponto de congelamento, repare que o ponto de congelamento também diminui, a elevação do ponto de ebulição, sim, aumenta o ponto de ebulição, e a pressão osmótica, sim, aumenta a pressão osmótica, né?
são propriedades coligativas, é o que a gente está estudando, que independe da concentração do soluto. Não, esse in aqui está errado, né? Na verdade, elas dependem da concentração do soluto, e quanto maior a concentração, maior é o ponto de ebulição, menor é o ponto de congelamento. Então, as duas letrinhas in é que estão errado nessa proposição. Show? 0,8. A magnitude da variação da pressão de vapor, representada pela letra E, né, que é a variação, o abaixamento da pressão de vapor. Ok. Independe da quantidade de sal de cozinha. Não, depende. Tanto que a gente tem uma fórmula, né? Para fazer isso, cara, existe, por exemplo, aquela fórmula do vários pivetinhos, né? Que é a variação da pressão de vapor dividido pela pressão de vapor inicial, né? Cáton, constante tonométrica, Wi-Fi. Então existe até uma fórmula para calcular isso, né? Ou ainda lá pelas leis de Raul, né, cara? Então tem tudo, até inclusive fórmulas. Então não posso falar que independe, né, da quantidade. Então quanto mais sal, menor vai ser a minha pressão de vapor. Se eu botasse mais sal ainda, ia surgir uma outra curva aqui, por exemplo. Beleza? Então é errada. 16, vamos ver. O ponto C corresponde à pressão de vapor da solução de sal de cozinha. O ponto C corresponde à pressão de vapor de sal de cozinha na temperatura T1. Não, a gente até usou como exemplo, né? Se o C fosse 1 atm, né? E aqui é a água, né? Que a curva A é água, a temperatura T1 é o ponto de ebulição da água, que é 100 graus Celsius. Então, exatamente na temperatura T1, o ponto C é a pressão de vapor da água pura, não da solução, né? Então, essa solução aqui está errada, beleza? E 32, a quantidade de moléculas em fase gasosa presente em temperatura ambiente na solução de sal de cozinha é menor a 25 graus Celsius do que a 90 graus Celsius. Olha, isso é verdade em qualquer temperatura, né? Se a gente pegar qualquer temperatura para qualquer curva, né? Se eu pegar a temperatura menor, eu tenho menor pressão de vapor. Isso quer dizer que eu tenho menos moléculas, né, na fase gasosa, então tem menos vapor fazendo pressão. Se eu pegar uma temperatura maior, eu vou ter mais moléculas aqui na fase gasosa. E se eu tenho mais moléculas na fase gasosa, a minha pressão de vapor vai ser maior. Então, com certeza, né? Se eu tenho maior temperatura, maior a pressão de vapor. Não importa se é água pura, se é solução. Essa regra aqui vale para as duas. Então, a 32 está bem colocada, correta. E nossa soma e fecha 34, beleza? Bom, gente, isso aí. Eu vou deixar uns links aqui que vocês podem acessar e entrar em contato comigo nas redes sociais. Também tem o Studbook UFSC, que vai ser lançado, né, daqui uns tempinho. Então fique ligado aí que vai poder comprar por um preço muito acessível. Bons estudos aí, forte abraço, tchau!